Este aqui é um lugar que ninguém gosta de vir, muito menos ficar. Porque você já ouviu histórias de assombração? Sério que você tem medo? Qual é o motivo para ter tanto medo? Na verdade, qual é o segredo da morte? Quem já morreu foi para onde? E será que quem morreu pode voltar a viver? Você ficou curioso sobre o assunto? Então venha comigo e vamos juntos aprender o que a palavra de Deus nos ensina. Para entendermos melhor sobre a morte, nós precisamos primeiro entender como começou a vida, não é verdade? Na minha Bíblia, diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Pela palavra de Deus, Deus criou o mundo em 7 dias. Ele falava, ordenava e as coisas aconteciam. Mas quando Ele decidiu fazer o ser humano, na verdade eu e você, Ele fez diferente. Ele pegou o barro e ali começou a desenhar, esculpir a sua imagem e semelhança. Mas por mais bonito que fosse, ainda Adão era apenas um boneco. Até que finalmente Deus soprou o fôlego de vida. O ar entrou em seus pulmões e começamos a respirar. E nesse momento começamos a viver, nos tornando alma vivente. Que coisa mais linda, não é verdade? Eu e você sabermos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Bem, agora que nós sabemos como surgiu a vida, vamos juntos aprender por que morremos. Em Gênesis 2,17, Deus diz, certamente morrerás. Mas em Gênesis 3,4, é Satanás quem diz, certamente não morrereis. E agora, quem está mentindo, hein? É claro que o mentiroso é o pai da mentira, Satanás. Em Romanos 6,23, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E também em Romanos 5,17, nos diz que se pelo pecado de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida também por um só, Jesus Cristo. Você pode falar então, mas espera aí, não é justo que eu sofra tanto por causa de Adão e Eva. Realmente não é, mas também não é nada justo Jesus Cristo ter morrido por mim e por você, sem ter feito nada para merecer. E esse foi o maior gesto de amor que toda a humanidade já viu. Isso é muito bonito, nos dá esperança, mas ainda continuamos sem saber o que acontece quando morremos. Para onde vamos? Aqui em Eclesiastes 3,20 nos diz, todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. No mesmo Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, continua dizendo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Só que antes que você pense que espírito é algo que fica vagando por aí, vamos ao original hebraico. A palavra usada em espírito aqui é a mesma que aparece também em Jó, capítulo 27, versículo 3. Enquanto em mim estiver a minha vida e o Espírito de Deus no meu nariz, nunca os meus lábios falarão injustiça. É meio difícil a gente ficar imaginando um espírito passando pelo nariz o tempo todo, não é verdade? Então fica evidente que aqui a palavra espírito equivale ao sopro de vida, aquele sopro que Deus nos deu lá no Jardim do Éden. Então vamos entender melhor. Pó mais sopro de vida é igual a alma vivente, ou seja, quando você vê na Bíblia a expressão alma vivente, quer dizer pessoa, que também não significa nenhuma entidade que fica vagueando por aí. Deixa eu usar um exemplo para você. Eu tenho uma lâmpada e a energia elétrica. Se a energia elétrica não chega na lâmpada, nós não temos luz. Da mesma maneira, se não existe mais o sopro de vida que vem de Deus, também não existe mais vida. E como diz Salomão,
nós voltamos ao pó da terra, de onde viemos. E por mais que a ideia de que nossos queridos possam ir para o céu ou para algum outro lugar tente nos confortar, não é isso que acontece. Porque para nós, além de termos que ver todos os dias notícias ruins em todos os noticiários, mesmo assim, quando alguma pessoa que amamos nos deixa com saudades, dói tanto que é como se dentro de nós não houvesse mais vontade de continuarmos sobrevivendo. Agora imagine comigo como deve ter sido devastador para Adão e Eva terem que sepultar o seu próprio filho Abel. E pior, que ainda foi morto pelo próprio irmão Caim. Eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor e da culpa que eles sentiram. Pensa comigo, o seu filho morrer por uma decisão errada sua. E não há nada que você possa fazer para consertar isso ou trazê-lo de volta. E o fato é que todos os dias as pessoas morrem e acabam sendo trazidas para lugares como esse, o cemitério. E foi nesse cemitério aqui em específico que uma mãe precisou enterrar a sua própria filha, no mesmo lugar onde tempos depois também sepultaria o seu marido. Essa garota era Joyce, carinhosamente também conhecida pelos amigos e familiares como Jó. A Jó, ela não sofreu nenhum acidente. Ela era uma jovem normal, encantadora, com seus sonhos como toda garota. Amava Deus, ajudava o próximo e, acima de tudo, a Jó era uma jovem feliz. E você deve estar então se perguntando, ok, mas como ou por que ela veio parar aqui no cemitério? Ela estava nos Estados Unidos em busca dos seus sonhos mais lindos. Foi quando ela descobriu que estava com a doença que mata mais de 1,5 milhão de pessoas todos os anos no mundo, o câncer. Quando a gente recebe uma notícia como essa, é como se o chão se abrisse e você não tem mais onde pisar. Abre-se uma cratera na alma, mas não foi assim com a Jó. A Jó queria viver. Ela queria mostrar para todo mundo o tamanho do seu Deus. E muitos milagres foram acontecendo na sua vida. Amigos, familiares, todos começaram a lutar junto com ela. Já eram tantos milagres, que todos já passavam a acreditar que, para sua história, esse não era o fim. Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça da má notícia, não sabe o que dela será. Lhe disseram que sua vida estava frágil, mais uma vez teria que lutar. E por um tempo ter os seus sonhos trocados pela vontade simples de viver. Mas a surpresa é notar que sua calma expressão não se alterou. E em resposta ao sofrimento mostra ao mundo a sua paz. Deus me deu e Ele pode me tirar. Grato sou, me alegro a cada respirar. Podem os meus dias se acabar, a minha história se não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Turururu, turururu. Tan, tan, tararara, tararara. Muitos se perguntam, quer teu Deus te castigar? Porque Ele permite que o sofrimento faça um filho seu chorar. Com sua vida mostra Deus e sua bondade, que não vê tempo, não vê condição,
Pra toda dor existe um tempo a ser contado, e em Deus existe vida eterna. Essas palavras, seu exemplo, seu sorriso são pra mim motivação. E pra que seja de outros corações aflitos, faço dela uma canção. Deus me deu e Ele pode me tirar. Grato sou, me alegro a cada respirar. Podem os meus dias se acabar, pra minha história esse não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Grato sou, isso ninguém vai me roubar. Podem os meus dias se acabar, pra minha história esse não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça. Larará, larará. Este não foi o fim para Jó. Ela não está em algum lugar vagando por aí. Como nós vimos hoje, na verdade, ela está aqui, nesse cemitério. Mas Jesus, bem pouquinho antes de subir aos céus, deixou para mim e para você a promessa mais espetacular da palavra de Deus. João capítulo 14, versículos 1 a 3, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um novo céu está sendo preparado para mim, para você e para todos aqueles que tanto amamos. Então por que não aceitar o sacrifício de Jesus por nós na cruz e nos prepararmos para este grandioso dia quando Ele voltar? Eu me recuso a encarar a morte como um ponto final nesta vida, porque viver tem que ser para sempre. Eu gostaria de orar por você neste momento. Você me permite? Feche os teus olhos e vamos juntos falar com Deus da vida. Querido Paizinho que estás nos céus, obrigado, meu Deus, pelo conforto que vem do céu. As lágrimas que derramamos nessa terra, Senhor, não se secam quando a saudade é maior do que a própria vida. Obrigado pelo teu colo divino que recebe nosso coração em prantos. E o luto, Senhor, não se torna um ponto final na nossa vida. Pai, nesse momento eu reivindico todas as promessas da tua palavra sagrada. Tu enviastes o teu Filho para que pudéssemos sonhar com o céu. Eu te peço, Senhor, nesse momento, que esse conforto, que essa esperança nos abrace forte, possamos viver, Senhor, nessa antecipação da eternidade. Meu Deus, conforte a todos. Senhor, volta logo. Queremos viver essa eternidade, reencontrar nossos queridos e sermos felizes para sempre. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma bênção sobre todos esses que participam desta oração e que Cristo volte logo. Em nome de Jesus. Amém.
Mas eu louvo a Deus pela minha vida hoje, porque eu sei que Ele me deixou viva por algum motivo. Eu preciso descobrir qual é. E eu prometi pra Ele que eu ia contar pro máximo de pessoas possíveis que Ele ama cada um de nós. E que, embora Ele tome conta do mundo inteiro, Ele ouviu a minha oração particularmente. Ele ouve a sua oração particularmente. E eu acho que é isso. Se eu posso terminar com uma lição, é de que confie 100% em Deus, porque Ele vai fazer o que for melhor, independente do resultado. Com sua vida mostra Deus e sua bondade, que não vê tempo, não vê condição. Pra toda dor existe um tempo a ser contado, e em Deus existe vida eterna. Essas palavras, seu exemplo, seu sorriso são pra mim motivação. E pra que seja de outros corações aflitos, faço dela uma canção. Deus me deu e Ele pode me tirar. Grato sou, me alegro a cada respirar. Podem os meus dias se acabar, pra minha história esse não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Grato sou, isso ninguém vai me roubar. Podem os meus dias se acabar, pra minha história esse não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça